De volta com o cenário político, agora é o segundo bloco da nossa entrevista com Petras Vinícius, que está aqui com a gente, ex-vereador, conversando sobre projetos sociais. Vamos falar também sobre política, eleições de 2022. E você tem chance de participar. Manda a sua pergunta para ele através das nossas redes sociais. Manda também sua opinião sobre os assuntos que a gente vai conversando aqui para fazer parte do programa desta quinta-feira. Agora sim, Ivanildo, pré-sexta. Pré-sexta, e vamos falar de eleições 2022. Os apoios de Walter Alves e Ezequiel, presidentes dos maiores partidos aqui do estado, dão a Fátima Bezerra do PT a vantagem em relação a apoios de prefeitos no estado. A aliança da pré-candidata à reeleição com Walter Alves do MDB já tinha este objetivo. O MDB tem 34 gestores municipais que Walter leva com ele na aliança. Já Ezequiel Ferreira, do PSDB, depois de um ensaio pela oposição e até a cogitação de se candidatar contra a governadora, resolveu oficializar a permanência ao lado de Fátima no sábado passado e garantiu, na convenção, que leva para a aliança 60 municípios onde o PSDB tem base. O PSDB tem 34 prefeitos no Rio Grande do Norte. Se confirmados os números, diminui a vantagem que a oposição tinha. No começo da corrida eleitoral, Fábio Dantas, do Solidariedade, convenceu o partido que sua candidatura era a mais viável depois do acordo e aliança com Rogério Marinho, do PL. Fábio começou a pré-campanha afirmando que teria o apoio de 120 prefeitos. Mas o Rio Grande do Norte possui 167 municípios. A conta não fecha, Carol. Pois é, Ivanildo. Então, diminui aí esse número para Fábio Dantas com essa aliança entre Fátima Bezerra e, principalmente, o Ezequiel Ferreira, agora, depois dessa chegada dele, finalmente, né, nessa aliança. Interessante a gente observar aqui que o apoio de prefeitos é importante para abrir as portas dessas cidades para estas pessoas. Os prefeitos são puxadores de votos, vamos falar assim, tem uma ligação, uma conexão direta com o eleitorado do município e abre as portas para esses candidatos. É importante também para o prefeito, porque se o apoio dele realmente garantir a eleição não só dos candidatos à majoritária, mas também ao legislativo, ele pode mostrar força política e aumenta, assim, seu capital político, Ivanildo. Carol, é importante a gente observar esses números. No entanto, o prefeito sozinho não faz a campanha. O prefeito que foi eleito em 2020, é preciso ter ali a noção de que houve uma conjuntura para que ele pudesse ser eleito e é preciso saber também se a população o aprova, se ele tem realmente esse potencial de levar, de transformar este apoio em um voto. Então, não é fácil. Fechar com um prefeito é uma coisa. Ter os votos deste prefeito é outra coisa totalmente diferente. Então, existem grupos oposicionistas nas cidades que têm mais votos do que o próprio prefeito, ou tem mais lideranças. Então, não necessariamente o apoio de um chefe de executivo municipal pode garantir ali uma boa votação, seja para um candidato ao governo, deputado federal, estadual e Senado. Mas realmente são números importantes que agora, depois das convenções, a gente vai pontuando e vai mapeando juntamente com as pesquisas. Exatamente. A gente fala... Vamos aproveitar o gancho e falar sobre isso. Daqui a pouco eu ainda quero falar sobre a questão do voluntariado, das ações, dos projetos de Petras. Mas vamos pegar esse gancho que Petras Vinícius já tem divulgado aí seus apoios aos nomes, aos pré-candidatos, Petras. E nesse momento você não tem mandato eletivo, mas continua trabalhando politicamente, como você mesmo explicou no bloco anterior. E, mesmo assim, é bastante procurado pelos pré-candidatos, pelos políticos, pelo nome. Você acha que, mesmo dentro da sua trajetória política, esse é um momento importante que demonstra, talvez, a sua identidade política, a sua força? Olha, Carol, eu sou muito grato a Deus por ele me permitir que a gente continue fazendo esse trabalho, né? Porque não é fácil você estar na política sem mandato, você conseguir empreender um ritmo de trabalho, um ritmo de ações
né, onde nós atuamos diretamente ou como parceiros, ações sociais, ações de empreendedorismo, ações que reúnam as pessoas e as instituições, né, e tendo a credibilidade de ser recebido por essas instituições. Né, eu carrego a política na minha veia desde que eu era muito novo. Eu sempre gostei de política e sempre trabalhei, né, nas assessorias, né, fui assessor na Câmara, na vice-prefeitura, na prefeitura, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal e até chegar a ser vereador da cidade de Mossoró. Então, toda essa história, né, toda essa bagagem que eu tive, em todos os momentos que eu passei, é como se você fosse adquirindo não só a experiência, né, do poder público, mas também a experiência das quedas. Né? Eu não fui reeleito e eu costumo dizer muito que você aprende muito mais na queda, né? Porque você consegue ver a situação de um outro patamar. Porque quando você está no olho do furacão, você não consegue raciocinar muito. Né? Eu costumo dizer muito às pessoas que falam de fulano, ciclano que está no poder, eu digo, olha, deu desconto, porque quando nós estamos no olho do furacão, muitas das vezes a gente nem consegue respirar. Pra você ter uma noção, em 2013 eu fui secretário municipal da prefeita Cláudia Regina e na época eu tinha assim, milhares de pessoas ao meu entorno, né? Eram secretários que eu tinha que tratar, eram cargos comissionados, efetivos, toda aquele multidão. E eu costumo dizer que passou os 11 meses, foi um tempo curto, mas pareceu ser ainda mais curto, porque você não consegue ter um raio-x completo do que está acontecendo na prefeitura, porque realmente é uma cidade de 300 mil habitantes, são muitos problemas e muitas situações. Mas quando Cláudia foi cassada na época e eu saí, consequentemente, do cargo, acompanhei a prefeita quando ela foi afastada, recebi convite para ficar, mas decidi, né, acompanhar a prefeita e naquele momento já foi um grande baque para mim. Eu tinha acabado de perder meu pai e minha mãe, que eram meus avós de criação, perdi o emprego e, consequentemente, perdi algumas situações que o cargo e que o poder lhe dão. Então, você começa a ver um raio-x de fato de o que o poder e o dinheiro, né, lhe causam. Então, assim, hoje eu poder estar sem mandato depois de que eu perdi as eleições, mesmo tendo mais votos do que 6 dos eleitos, e ter sido muito procurado nessas eleições e estar continuando o meu trabalho mesmo com toda a luta me dá uma responsabilidade ainda maior, porque eu sou inquieto, eu fico sempre buscando algo que a gente possa colaborar com a vida das pessoas, eu bato na porta de muitos amigos que têm me ajudado e esse reflexo da responsabilidade de onde eu chegar e as pessoas dizer que sentem a falta do meu mandato, que não entendem porque eu não fui eleito, me fez também não desistir. Eu acho que o maior impulsionador para mim não desistir foi o apoio que as pessoas me deram na rua, foi o carinho que eu recebo diariamente, né? Então, tinha dia que eu não tinha vontade de sair de casa, mas eu trincava os dentes e dizia, eu vou. E acho que esse ritmo que eu dei me fez chegar até aqui, poder conversar com as pessoas, né? Poder dialogar os apoios que eu vou tomar e decidir a minha vida política também. Dizer assim, eu decidi que eu vou apoiar essa pessoa para estadual, que eu vou apoiar para federal, que eu vou apoiar para senador e também cobrar a responsabilidade. A responsabilidade dessas pessoas que assumiram compromisso comigo, não com petras pessoal, mas com as causas que eu defendo. Porque eu tenho responsabilidade com essas pessoas e as pessoas que eu estou me comprometendo, eu irei cobrar também. Nesse sentido, Petras, quando você fala, são as pessoas, não é o Petras, apoio não o Petras pessoal, mas as causas. Eu percebo, não sei se você confirma, que nesses apoios que você vem anunciando apoio a pessoas ou a projetos, e não a partidos ou ideologias em específico. Você concorda com isso? Concordo. Eu apoio o deputado estadual Kleber Rodrigues, que é deputado estadual, candidato à reeleição, que é do PSDB, né? Para federal, eu anunciei hoje o apoio a Laurence, que é do Solidariedade. Né? Para o Senado, eu apoio Rafael Mota, que é do PSB, e para o governo do Estado, a governadora Fátima Bezerra, do PT. E, por exemplo, Laurence é oposição ao grupo de Fátima, de Rafael Mota. Justamente, mas eu não acredito em ideologias. Eu acredito na vontade que a gente tem de transformar uma realidade. E a vontade que eu carrego dentro de mim, a política que eu acredito, é a política que muda a vida das pessoas. Se eu for entrar numa briga ideológica, né, em toda essa atmosfera que está sendo criada no país todo, né, de lado A e lado B, eu não vou conseguir captar o que há de melhor na política. Que o que há de melhor na política é construir pontes. Se eu for começar a criar muros, eu não vou conseguir, né, que a gente realize um praia para todos desse, porque muitas das pessoas que
apoiam Praia para Todos, alguns pensam ideologicamente de um jeito e outros de outro. Petras, você é um político profissional porque existe muito do político por status. Pelo simples fato de estar engravatado num gabinete e fazendo ordens. E poder também, né? E poder. Mas você se coloca como um político profissional, visto que você tem ali a sua bandeira de defesa dos deficientes, autistas, tem mantido apoios, inclusive numa eleição geral, estadual, e mesmo assim continua na política de bairro. É meio por isso que você tem se colocado agora em evidência num momento como esse? Olha, eu acredito, na verdade, eu até me surpreendi com a quantidade de convites, de procuras que eu tive nesses últimos dias, mas eu me considero um político, né, que foi concebido por tudo que eu vivi até hoje. Eu não dissocio o Petras político do Petras humano, porque se eu fizer essa separação, eu não vou colocar amor naquilo que eu faço. Então eu faço a política com amor, mesmo que muitas das vezes isso me faça sofrer. Mesmo que quando a gente vai, né, tratar de algum tipo de assunto, infelizmente os políticos que tratam a política de forma profissional, eles veem isso como bobagem, eles veem isso como algo que nada tem a acrescentar. Né? Muitas das vezes a gente sabe, né, que as conversas políticas num tempo de eleição são totalmente outras conversas. Mas a conversa que eu tive com todos os candidatos, todos os pré-candidatos que eu conversei até hoje, foi o compromisso de me alimentar do que eu mais preciso. Né? Quem me conhece, né, inclusive alguns amigos que sentiram também como eu senti quando eu perdi a eleição, eles dizem, como é que você continua? Você ainda acredita nisso? Ah, depois de você não ter sido eleito porque as pessoas não foram, algumas pessoas dizem isso, as pessoas não foram corretas com você. E eu não quero, né, eu ressignifiquei, claro, eu tive um momento da minha vida que eu fiquei muito triste, mas eu ressignifiquei isso e coloquei na minha cabeça que eu tenho que fazer o que eu gosto. E o que eu gosto é essa política, é juntar pessoas e é lutar para que o direito delas possa ser garantido. Esse é Petras, não é um personagem, não é algo que é montado para chegar aqui e dizer a vocês, eu quero fazer isso, ou eu vou pegar aqui uma pessoa com deficiência e fazer uma foto porque eu acho que isso vai fazer com que minha imagem fique melhor. Eu acho que, inclusive, já fui muito julgado. Antes de eu ser candidato a primeira vez, algumas pessoas diziam, está fazendo conta de voto. Quando eu estava no mandato, está fazendo porque quer ser candidato a deputado. Aí eu perdi o mandato e continuei fazendo, aí começou a dizer assim, ele vai ser candidato a deputado estadual. Eu escutei muito isso. Você é candidato, e eu não... Quando eu disse às pessoas que eu não seria candidato, ficou todo mundo... Ah, mas você continua fazendo isso por quê? Porque eu gosto, porque eu amo e porque é isso que me motiva. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais cenário político.